Desde que eu me conheço por gente, eu lembro de tintas pela casa, linha de costura, Sim. cola, várias coisas. E eu fuçava tudo, ela ficava louca comigo. Eu sou Luciana Onken E eu sou a Bia Libonati. e este é o Meu Diabetes, o meu, o seu, o nosso. E hoje a gente tá aqui com uma convidada ilustre, a Nath. Na verdade, Natália, mais conhecida como Nath, mais conhecida como... Sweet Ilustra! As pessoas não me conhecem como Natália, me conhecem como Sweet Ilustra. A Sweet Ilustra! Sweet Ilustra! É @Sweet Ilustra, tá, gente? Lá no Instagram. E a gente até pareceu que a gente combinou, né? Esse Nossa, Sweet Ilustra! É verdade, não, a gente não foi, combinou, foi. gente. Foi aqui, ó, natural. Terceira tentativa, brincando. Mas assim, nossa, a gente tá super feliz, né? Nosso segundo episódio do podcast e hoje com uma convidada super especial, sagitariana, com essa energia toda ótima aqui, contaminando aqui todo o estúdio. Nath, A Nath sempre tá aqui no estúdio, gente. A Nath, verdade. ela já fez trabalhos aqui no estúdio, então assim, é sempre bom. E aí, mas tá numa posição diferente, que é de convidada. E no segundo episódio, o primeiro com convidado. Então é praticamente o primeiro episódio, Nath. Você tá estreando a nosso Com bate-papo certeza. com convidado. Você é presente pra gente. Chique, muito chique. Acho chique, e essa é a palavra. Chique. Conta um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, de poder compartilhar um pouco da minha história, fazer trocas, né? Porque não é um diálogo... Não é um diálogo, não. Quer dizer, é um diálogo. Não é um monólogo. Não é um monólogo. É isso. Mas a gente queria começar pela arte, né? Que é pelo que as pessoas te conhecem, que é pela arte. Suas ilustrações são maravilhosas, por isso que eu falo que a Nath tem um lugar cativo aqui no Estúdio Banca, na banca de conteúdo, porque ela faz... Sim. Ela arrasa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como começou esse trabalho, porque a gente sabe que a arte, ela acaba sendo um escape, assim, para questões da saúde, e às vezes as pessoas pensam, não, mas é mais para saúde mental, mas não é só saúde mental, né? Como é que começou esse seu trabalho com a arte? O meu trabalho com a arte, ele... Na verdade, antes do trabalho, a arte, ela sempre me acompanhou desde criança. Desde o diagnóstico, na verdade, mas essa parte eu não vou contar agora. Fazer mistério. Mas... Então você sempre gostou de desenhar, de pintar? Sim, desde criança eu tenho contato por causa da minha mãe, da minha avó materna também. Então, eu sempre tive contato, não foi uma coisa que nasceu na vida adulta. Ela chegou quando eu já estava aqui no mundo. Saiu da barriga, se duvidar na barriga, né? Porque se é sua mãe, sua avó, né? Que eu falo em relação ao Lucas, ao meu filho, né? Que eu leio pra ele desde a barriga, né? Então tem essa coisa, né? A gente que escreve, de envolver desde muito cedo, e você com a arte ter esse envolvimento da família, que é super importante. Sim, a minha mãe me conta que quando ela estava grávida, ela tocava harpa e eu que achava lindo! a coisa mais linda do mundo, assim, quando ela contava. Legal, quando ela conta, na verdade, né? Sim, que essa mulher é tão bonita, né? Nossa, sim. Que arraso. Presença. Mas, Nath, então você teve o diagnóstico de diabetes, né? Tipo, 1 aos 2 anos. Isso, foi aos 2 anos. Meus pais, eles tentaram investigar o que estava acontecendo comigo com os sintomas clássicos, né? Eu andava quando criança, bebê, e caía. Ficava muito enjoada, só chorava. E eles investigavam e aí era aquela coisa. Os médicos falavam, é uma virose, é isso, é aquilo, mas nunca chegava no diagnóstico. Demorou? Demorou um pouco. E belo dia... É que ninguém pensa em diabetes, né? Você vai no pronto-socorro, a pessoa só mede a pressão. Tipo, só importa se a pessoa é hipertensa ou não, né? Se é pequenininha, fala então, assim, é difícil. A não ser que tenha casos da família, a pessoa às vezes se toca que pode ser alguma coisa. Mas quando não tem, às vezes nem o profissional, né? O profissional ali não está preparado, né? Para atender uma criança...
de 2 anos, né, com diabetes às vezes. Não... Sim, e foi um pouco demorado para diagnosticarem, então... E tinha também sede, urina, não sei quem que me contou que também de pequenininho, acho que foi a Elô, que ela pedia, ela... Tipo, uma das primeiras palavras, tipo, água, não sei, agora eu não lembro quem contou, mas sabe, ficava muito água. Eu falei assim, mas que tanto essa criança, né, pede a sede, água. né? Sim. No meu caso, era açúcar. Eu queria açúcar. Você queria açúcar? Chorava, gritava por açúcar. Nossa. Então, e eu achei estranho, assim, eu acabei estudando um pouco mais depois e entendi que faz parte dos sintomas sentir vontade de comer doce. Eu não sabia disso. Nossa, eu também não. Porque eu sei que a gente sente muita fome, né? Com a glicemia alta. Eu lembro disso. Meses antes de saber que eu tava com diabetes, eu sentia muita fome. Tipo, eu comia e rapidamente eu tinha fome. Logo depois, né? Então, mas não sabia isso do açúcar. Achei curioso. Eu também achei quando descobri. Aí eu pensei, tá aí. Tá explicado, porque eu sou uma formiguinha. Interessante. E como é que foi essa... A sua mãe te conta como é que foi esse começo. E aí, daí eu acho que até você pode falar que eu fiquei curiosa, que você falou desde do diagnóstico, que era muito pequenininha e a relação com a arte. Você já tinha ali alguma coisa que você desenhava em relação ao que você passava? Foi assim, tivemos o diagnóstico, né? Eu falo tivemos porque o diabetes acaba sendo familiar, né? Influencia a vida de todos que estão ali junto com você. Então, eu tinha 2 anos, a minha mãe, ela trabalhava fora, meu pai também, e com o diagnóstico eles ficaram muito preocupados, né? Em deixar com outra pessoa. Para cuidar do diabetes e tudo mais, então minha mãe decidiu parar de trabalhar. E aí quem ficou como provedor da casa foi meu pai, e minha mãe começou a fazer artesanato. Então, desde que eu me conheço por gente, eu lembro de tintas pela casa, linha de costura, cola, várias coisas. E eu fuçava tudo, ela ficava louca comigo. O seu ateliê ali, né? Era dela, mas você se apossava. Sim, ela ficava muito brava. Mas eu lembro de que ela teve uma lojinha de artesanato, então legal. Foi a forma que ela encontrou de se virar, de ter o dinheiro dela, porque minha mãe sempre trabalhou a vida toda, né? E aí, de repente, ela teve que parar e para cuidar de mim, né? Então... Aliás, essa é a realidade de muitas famílias, né? Porque um dos pais, os provedores acabam tendo que parar de trabalhar, normalmente a mãe, para cuidar, né? E ter essa atenção. Às vezes precisa até ir na escola, né? Que tem escolas que não estão preparadas, então precisa... desse envolvimento. E você tem recordação de quando você entrou na escola e como é que era a sua relação com seus colegas? Eu lembro que a minha mãe, ela ia conversar com a tia da cantina. Pra não dar doce pra ela. Não deixa. Não que naquela época podia, doce. Né? Ter um monte de coisa assim na cantina, né? Hoje em dia não pode. Ainda na época tinha. Mas que ainda tem. Né? Ai, mas era danado. Eu pedia pros meus amigos comprarem. Olha! Crianças não façam isso. Não. Mas eu lembro que eu não conhecia crianças da minha idade com diabetes, né? E aí, um belo dia... finalmente conheci uma criança na minha escola, que eu tenho amizade até hoje, o nome dele é Vitor. E quando eu vi que ele tinha também, eu pensei assim, eu não sou a única no mundo que tem, né? Que e você tinha quantos anos quando você conheceu ele? Uns 7, 8 anos, mais ou menos. Legal ter amizade até hoje. Ter amizade até hoje. E na época não era, ainda não tinha. Você tá usando bomba? Eu tô, hoje eu tô. Usando bomba. Na época não tinha ainda esses recursos, né? E eu acho que essa questão da sua mãe, né? Então, isso que eu ia falar, da sua mãe ter essa preocupação de não comer o doce, de controlar ali, porque o tratamento era totalmente diferente, né, do que é hoje. Não tinha os mesmos recursos. E mesmo assim, hoje a gente tem, mas não é todo mundo que tem acesso. Que a gente Sim. Às vezes eu penso até que tem coisas ainda parecidas com a época, quando a gente olha para famílias que têm baixa renda, né?
Sim. Mas, por exemplo, ponta de dedo. Fazer a ponta de dedo, na época não tinha. Era exame de urina. Nossa, Era com glicofita o nome, né? Você pegava uma fitinha, fazia urina na fitinha e aparecia uma cor. E aí essa cor falava mais ou menos ali quanto estava a glicose, e mesmo assim, eu acho que era um pouco confuso. Era muito confuso. Eu lembro disso. A dona Carmen, que tem desde os 20, mas né, ela tá com 90 e como é que ela, né, ela fez o tratamento dela no começo todo com alimentação, né? Sim. Gente, que loucura. Mas eu lembro claro, né? eu lembro dessa fitinha com meu pai. E às vezes dava uma cor que você não sabia, tipo, meio intermediária, né? É verdade, seu pai... meu pai pegou a fitinha na urina. Às vezes a gente cortava a fitinha pra render mais. Pra render mais. Minha mãe também fazia isso. Seu pai teve com quantos anos? Eu lembro, ele recebeu o diagnóstico com 28. 28. Eu recebi com 29, até esse é um assunto. Que eu recebi com 29 e as meninas hoje aqui tem. A Bia tem 31 e a Nath 32. Tem 30, né? Mas eu tenho. Assim, com 30 anos eu tinha 1 ano de diagnóstico e vocês, né, têm mais tempo, né? Ela era uma veterana, né, com diabetes. Quase né? 3 décadas. 3 décadas de diabetes. Muita história pra contar, né? Muita história, né? E assim, agora, né, gente, aí eu entrego a idade, então eu tenho 18 anos de diabetes, aí vocês fazem as contas. Mas não parece. Um rostinho aqui, ó. 19 anos de diabetes já, às vezes eu não falo, gente, já faz tudo isso que eu tenho. É loucura. Eu só tenho 7 anos só. E nem me lembro muito, mesmo assim, já tá tão incorporado na vida, né, que eu nem lembro mais de quando eu não tinha diabetes, não, né? Muito louco. Mas essa coisa da fita me fez lembrar, né, assim, do quanto que a gente evolui nos últimos anos, né? Você tá aqui com a bomba, né? Há alguns anos a gente nem sabia, eu pelo menos não sabia disso. Hoje a gente tem glicosímetro, tô aqui com o meu do lado. É óbvio que nem todo mundo tem acesso, mas a gente vem evoluindo muito, né? E eu acho que você acompanhou muito, muito disso, né? Como que foi isso pra você, assim? Nossa, totalmente. Chegou um período agora, né? É bem recente, na verdade. Quando eu olho assim, caramba, eu estou usando bomba de insulina. E pensar que teve toda essa evolução na medicina é uma coisa que faz eu ter muita gratidão pela ciência. Muita gratidão mesmo à ciência, às pessoas que estudam e tentam e fazem tudo isso acontecer, sabe? Sim. Porém, ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a primeira vez que eu usei um sensor de glicose, já tinha alguns anos que estava aqui no Brasil. Na época eu fazia faculdade, então eu tinha que escolher ou eu pago a minha faculdade ou eu compro esse sensor, né? E a gente sabe que ter diabetes não é só se alimentar, tomar o seu medicamento e fazer exercício físico, tá? É muito além. Você tem que pensar em médicos, né? Não é só endocrinologista que você tem que visitar. Se você é atendido no SUS, quanto tempo vai levar para você passar com aquela especialidade? Você tem que pensar no valor da alimentação, se você vai ter os insumos, se vai conseguir pegar todos pelo posto, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito maravilhada de hoje conseguir ter um acesso por vários, com muita luta e com várias pessoas me ajudando, né? Porque a realidade é essa. Meu processo para conseguir a bomba, ele não saiu ainda. Tipo, tem 2, quase 3 anos, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que são uns 2 ou 3 anos que eu tô com um processo para ter a minha. Então, tô usando bomba porque uma amiga me emprestou. E eu recebo doações de pessoas que eu acabei conhecendo ao longo da caminhada. Mas se fosse hoje para eu pegar e pagar pelos insumos, eu não teria como. É muito caro ainda. É um valor que não é a realidade de todo mundo. Não é acessível, né? E assim, eu acho... E aí eu vou
num ponto que começa também com acesso à informação, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem certos direitos, né? Exatamente. Então, aí já começa daí a diferença, né, do atendimento que as pessoas têm, dependendo do nível socioeconômico. Exato. Às vezes o acesso à informação, porque ela tem tem direito, mas nem sabe que tem direito. E aí fica, às vezes, com um tratamento precário durante muito tempo, e isso vai prejudicando a saúde, né? Sim, então, acho que às vezes a gente pensa que está tudo nas redes sociais, que está tudo na internet, mas não atinge todo mundo. Por mais que falem que, não sei, a última pesquisa, 80 e tantos %, 90% dos homicílios tem internet. Ok, mas não é o tempo todo, não é de boa qualidade, não é... A pessoa não pode ficar o tempo todo consultando, né? Então não é um acesso livre, não é assim. E né? eu acredito também que a saúde, agora fazendo, né, um parênteses aqui, é quase um labirinto, né? Os acessos à saúde. Sim. Porque, por exemplo, eu fiz um post outro dia no meu perfil falando sobre as vacinas que estão nos CRIAs, né? Ninguém sabe que existe CRIA, né? O que é isso? O que é esse centro de referência para imunobiológicos especiais? É o nome. Ele não aproxima, né? Então, às vezes, assim, a gente tem acesso, tá lá a vacina. Se você tem diabetes, tem um encaminhamento médico, você pode tomar a vacina no CRIA. Mas quem vai? Tipo, e tem essa própria linguagem, essa questão da linguagem. Até tem um pessoal fazendo um movimento para a linguagem ser mais simples, né? Porque isso é uma luta que eu sempre tive, assim, que eu sempre trabalhei muito. Assim, eu não quero falar difícil. Eu preciso falar a língua que a maioria entende, né? Então, esse negócio de ficar falando mediquês, né? Ficar falando uma linguagem que não é acessível, por exemplo, CRIA. É muito isso. Nossa, eu acabei de pensar exatamente isso. Mas o que é CRIA? Aí, pensando na conversa com os amigos, CRIA de quebrada? Será? Aí eu de cria já me pego filho pra mim, né? Pra mim, pra mim cria filho. Eu sei, mas você fala rápido, cria filho. Parece cria, né? Nossa, mas é uma loucura. Não, e até mesmo a judicialização, né? Que é a questão de você entrar com um processo, né? Pra ter um melhor tratamento. Ainda é muito difícil. Quem tem acesso a isso, né? De, tipo, ter um advogado que, sabe... Ainda... Assim, a gente avançou até muito. De saber quem realmente precisa, porque também a gente sabe que tem pessoas que burlam e às vezes não tem aquela necessidade. Porque tem pessoas que eu já vi gente que usou e voltou para caneta porque prefere a caneta. No seu caso, você percebe muita diferença, né? Eu percebo principalmente na minha saúde mental. Né, que é um ponto assim que é extremamente desafiador para mim, lidar com ansiedade e depressão. Sim. E o fato de eu ter esse apoio, né, e ter tido apoio de equipe de saúde para me ensinar, para falar assim, vai por esse caminho, assim, assim, assim. Enfim, foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Né? Não, você tocou num ponto importante, porque é muita coisa que a gente fala, muita coisa para administrar, né? O diabetes. E assim, quem tem diabetes tipo 1, que eu tô falando, eu não tenho esse lugar de fala, porque eu não sei exatamente como é. Eu já usei insulina e eu já sei que com o tratamento com insulina ele é muito mais difícil de controlar as hipos, por exemplo. Eu não tenho praticamente hipo no meu tratamento. Agora eu tô tendo um pouquinho mais porque eu tô usando insulina como apoio ao tratamento, então mas aí você percebe que já começa a dar mais hipo e tal. Quando eu usei insulina na gravidez, era muito difícil, o que eu achava mais difícil era controlar as hipos, e assim, eu ficava muito ansiosa porque hipo, você sabe, para grávida é muito pior do que uma hiper, né? Então eu ficava naquela tensão. Aí eu imagino que uma pessoa que usa bomba, ela já já tem um pouco mais essa estabilidade no tratamento. Você precisa ali controlar, tal, mas ela te dá um pouquinho mais de liberdade, né? De ter que pensar em menos coisas do que, né? Faz conta. Eu acho que também com sensor, né? Você consegue acompanhar, tipo, melhor, né? Eu sinto isso quando eu uso o Libre, sabe? Então, eu já agora eu já não tô mais nessa fase, mas
até pouco tempo o Libre me dava ansiedade. Eu acho que no começo eu ficava medindo muito. Ficava medindo, depois... aí eu fico querendo controlar. E se tá... Porque às vezes você nem tem parâmetro, aquele horário que não tem parâmetro nenhum, porque é totalmente, você acabou de comer, vai estar alta, lógico, vai estar alta. Sim. Mas aí eu não tiraria a ponta de dedo logo depois do almoço, entendeu? Só que aí você fica lá o tempo todo. Mas pra mim foi bom porque eu comecei a identificar certos padrões, sabe? Tipo, sim, isso sim. Se comporta assim, assado, tanana. Eu tenho sempre, tipo, uma quedinha ali durante o sono, mas não é nada demais, ok, entendeu? Então, tipo, eu acho que me trouxe excelente. Mas eu acho que no começo eu ficava muito ansiosa, que eu ficava... é algo novo, você tem a possibilidade de acompanhar essa glicemia, tipo, em tempo real, 24 horas por dia, né? Tipo, você fica meio pirada, né? Quero ver e tal. Mas eu acho que no caso da bomba, né, essa junção com o sensor... Sim. A sua bomba, ela suspende, né? Quando vai ter hipo, né? A que eu uso, ela faz uma suspensão. Antes de... Ela prevê que tem o algoritmo, né? Então, ela prevê que tá descendo muito rápido, aí ela suspende, né? Mas tem um outro tipo de bomba aqui no Brasil que não faz esse tipo de suspensão, mas a pessoa faz junto com o uso de outro tipo de sensor, enfim. É um manejo muito individual, né? Inclusive, a bomba, ela dá trabalho também, né? Eu achava que ela ia solucionar todos os meus problemas no começo. Eu também tinha essa ideia. Mas não, já ouvi falar que não. E eu já vi o pessoal manuseando e tal. Eu já vi que não é assim, né? Acho só quando vê o pâncreas artificial mesmo, que aí ele faz uma coisa mais automática, né? Mais automatizada, assim, mas não é assim. Ainda tem que colocar lá, né, as informações, tem que inserir informações. Não é tão simples, né? Não é tão simples, ajuda muito, né? E é um tratamento que tem que ter perfil, né? Para usar, assim como tem que ter perfil para caneta, enfim, tem vários... Tem gente até que ainda, a gente acha que não, mas tem muita gente que ainda usa seringa, inclusive, né? Sim. Que a gente às vezes esquece. Que prefere. Então, vai muito de perfil de cada um, né? Tem indicações, algumas indicações, eu tenho algumas indicações do porquê que eu uso a bomba. Né? Neuropatia, um fenômeno do alvorecer e... eu acho que são esses dois principais, mas né? Aí eu vou... Mas não deveria... Por exemplo, a neuropatia. Tem pessoas que têm indicação da bomba, é só se tiver... Não, né? Não é só se tiver alguma comorbidade, não, né? Porque senão você tira o papel preventivo, né? Eu acho que tem casos que é de difícil manejo, né? Sim. Na caneta. Sim. Então, já pelo menos um caso que eu conheci de uma pessoa que conseguiu a bomba, porque tinha difícil manejo na caneta mesmo. Entendi. Porque senão você tira o papel preventivo, né? De prevenir as complicações, né? E eu acho que em caso, por exemplo, dessa pessoa, ela precisa usar até para prevenir que ocorram. Né? Exato. Mas, assim, no meu caso, essa questão da neuropatia, eu tenho diabetes desde os 2, num período que nem ponta de dedo tinha. Então, foi uma coisa... E tem alguns diabetes, tipos de diabetes, mesmo... às vezes tem pessoas que têm uma genética que já tem uma propensão também a ter. Exato. Eu já ouvi falar, por exemplo, a minha mãe, ela cuida muito, mas ela tem retinopatia. Sim. Porque por causa, ela ficou um tempo sem diagnóstico, né? Porque a diabetes, no nosso diabetes demorou, no caso dela demorou o diagnóstico, mas o médico falou, ela tem uma genética que propicia ter a retinopatia. Por outro lado, ela tem um gene que protege o rim. Então, acho que é muito individual, né? Cada um tem uma característica, assim. E também aquela coisa de... muito se fala de prevenção para as complicações do diabetes, mas eu acho que se fala bem pouco de... O que você faz depois que você descobre que tem uma complicação? Exatamente. Como é que você faz para aquilo não avançar mais? Como é que você convive bem com o diabetes, a complicação, enfim... São coisas que são um pouco tabu, assim. Por exemplo, minha mãe muito foi nas redes sociais. No oftalmo. E achei meio assim, porque a médica deu uma baita bronca nela. Só que a minha mãe cuida bastante. Minha mãe, ela tem cuidado, sabe? Sim. Ela falou assim, a senhora tem que cuidar desse diabetes. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mas ela cuida. Não, e eu vou falar uma coisa que talvez muitas pessoas vão se sentir desconfortáveis. Mas assim, diabetes é uma condição de saúde progressiva, né? Então, assim, é óbvio que
os estudos estão aí mostrando que se a gente se cuidar, a gente consegue prevenir, ou pelo menos postergar ao máximo o aparecimento de complicações. Mas é 100% certo? Não, né? Tem várias outras variáveis, por questões genéticas, enfim. Então, eu acho que precisa ter esse olhar. E eu sinto muito isso nas redes sociais, que eu vejo que a gente basicamente... a gente tem 2 grupos, assim, 2 perfis de pessoas com diabetes. As que não têm complicações e as que têm. E as que têm são mais ou menos assim... meio que jogam pra baixo do tapete, sabe? Fica tentando apontar dedo, olha, você tem que se cuidar, né? Porque senão vai acontecer isso. Eu passei por isso em um evento, gente. Eu não vou citar nomes, aquela, né? Não quero polemizar aqui no nosso podcast, mas eu fiquei muito desconfortável. Eu tava com uma outra pessoa, você conhece, que tem complicação. E eu entendo que o profissional do lado estava querendo explicar, educar, né, o público, mas falou assim, tem que se cuidar, senão pode acontecer o que aconteceu aqui com ela. Fica parecendo uma pessoa de mau exemplo, gente, né? Eu fiquei assim, petrificada. Era uma gravação. E eu fiquei, tipo... minha vontade era de levantar e ir embora. Né? E, gente... Pra quê? Qual a necessidade de apontar dedo? É isso que a Nath falou, né? Por exemplo, ela tem a complicação, ela convive desde os 2 anos de idade. É muito tempo com diabetes. Uma outra realidade de tratamento no Brasil, de acesso. Não tinha contagem de carboidrato, gente. Não tinha bomba, não tinha... E mesmo hoje em dia que tem, gente. Eu acho que você não pode julgar e falar que a pessoa... teve... Olha, né? A pessoa teve porque quis. Cuidada, né? Eu acho que ninguém são vai muitos fatores para abranger o que vai acontecer com aquela pessoa, sabe? Por isso que eu falo que tratamento é individual. Lógico, a gente pode ter os nossos... Tem as diretrizes, né? Mas tem... Que é o geral, né? Mas aí a conduta é individualizada. E, gente, é uma coisa que também, assim... mesmo que a pessoa tenha responsabilidade, vamos fazer aqui um parênteses. A pessoa, de certa forma, contribuiu, não se cuidou como deveria, etc, etc. Apontar dedo, cara, não vai mudar nada. Isso aí tem a questão da saúde mental. Saúde mental, porque, por exemplo, eu tenho fases, gente, que eu me descuido, sim. Só que eu tô às vezes, eu tô com depressão junto e tô com ansiedade e eu sei que eu tô me descuidando, eu fico me cobrando só que eu não consigo fazer diferente, entendeu? Porque é cansativo, gente. Porque é cansativo ter uma condição de saúde. Porque a gente não tem férias, é 24 horas por dia. A vida tá acontecendo, né? A vida tá acontecendo e o diabetes também tá lá. Então a gente tem os problemas da vida, a gente tem os problemas do diabetes e é uma coisa tipo assim, você não pode deixar a peteca cair, né? Tem essa ideia, eu me deixo atropelar pela rotina e você tá fazendo um monte de coisa. Por exemplo, ela já percebeu que raramente enquanto eu tô trabalhando, eu meço, né? Eu deveria medir. E aí, quando eu lembro que eu deveria medir, sabe? Já é à noite e já passou. Ou quando eu tô medindo. Ou quando ela tá, entendeu? Porque, gente, acho que no fundo, a gente tá sempre fazendo o melhor com o que a gente tem no momento, sabe? Sim. A gente sempre vai melhorar, ninguém é perfeito. Lidar com uma condição de saúde, óbvio que a gente lida da melhor forma possível, né? A gente tenta, mas é complicado, né, cara? Eu tenho meus momentos de também, tipo, chutar o balde, sabe? Eu tava, né, comentando com vocês nos bastidores, né, que às vezes, assim, eu sempre tento levar essa coisa para as redes sociais, de leveza e tal, porque realmente eu vivo. Mas, por exemplo, eu tenho meus momentos, assim, eu botei um piercing, o piercing inflamou, e eu tenho ansiedade generalizada, né, vocês sabem. E aí ontem eu tava em crise, meia hora chorando sem parar, porque olha o que eu fiz com o meu corpo, sou uma pessoa irresponsável, tenho diabetes, e aí vem a ansiedade generalizada, vem a depressão. A gente já tem as nossas cobranças, né? A gente não precisa que ninguém venha apontar o dedo. Exatamente. Sim. Né? Lógico, eu não vejo problema se for de uma forma leve, assim, sabe? Às vezes a pessoa fala, Lu, não sei o quê. Até quando eu criei o blog lá, em 1900 bolinha, 2000 e bolinha. não exagero, não era 1900, tá, gente? Tá. Era 2000 e bolinha. Eu até pensei, poxa, eu vou contar as minhas histórias e tal, e as pessoas vão... Tudo bem puxar minha orelha, entendeu? Mas acho que tem jeitos de puxar a orelha. Que nem ela falou, né? Você já falou, Lu, você nunca... Tipo, eu sei que ela tá... Olha, você tem que... Ela não fala, olha, Lu, você tem que medir... Você não mede, Lu, sabe? Ela tá, tipo, tá falando de uma forma delicada, né? Amorosa, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa coisa de
o lidar, né, com os altos e baixos, para mim, a aceitação, ela veio melhor assim. Eu não consigo pensar na aceitação como aquela coisa que, hoje eu aceito 100%, tá tudo bem, não sei o quê, sabe? Não, pra mim a aceitação é uma coisa diária. Tem dia que eu aceito mais, tem dia que eu aceito menos. Tem dia que você não consegue esquecer que tem. No meu caso, no seu caso, às vezes a gente dá pra esquecer que tem. A gente tenta esquecer. Aí vem a vida, ó. Aí vem a vida dá uma lambada, né? Daqui a pouco eu tô com muita sede, eu falo, opa, então, eu acho que eu tenho diabetes. Eu acho que eu tenho. Mas assim... É um nível tão... assim, que toma a nossa vida, que até dormindo, às vezes eu sou acordada pela bomba de insulina. Ela tá falando, olha aqui que tá alta coisa. Aí eu olho, aí... Enfim, faço o que tem que fazer. Você falou isso, da bomba pita, mas já aconteceu de eu acordar com 45 de glicemia. Meu Deus! E aí eu olhar no sensor, né, que foi a 30... Nossa. Foi a 30 e... Nossa, aquilo me deu, assim, nos dias seguintes, me deu um negócio, assim, que eu falei, podia ter morrido. Sim. E aí eu lembro só de falar assim pro meu marido, sabe, tipo, mexendo nele. Mas ele falou que eu não falei nada, eu acho que eu não falei, mas na minha cabeça eu tava falando com ele, mas eu não tava falando, entendeu? Nossa, sei. Aquela eu já tive hipo bem... pesada, né? Quase coma. Mostra grátis de coma. Então, eu lá, achando que tava falando com ele, que tava pedindo ajuda, tipo, eu tô rindo com tanto respeito. Eu também, eu tô rindo, mas já passei por isso. Eu falei assim, ele falou, você não falou nada. E eu tive uma hipo de 30 em casa. Foi a única hipo que eu tive dessa forma. Não sei se vocês já tiveram. Que eu tava eufórica. Tipo, meio como se eu tivesse alta. Tivesse bêbada. Sim, Então, eu nunca tinha tido, porque eu sempre tenho a tradicional que eu falo. Pior é quando mistura, né? Aí eu não bebo. Então, tá bom. Já aconteceu, gente. Que perrengue. Meu Deus do céu. É horrível. É horrível, né? Ainda bem que você não bebe. Hashtag vida normal. Eu não bebo porque... moderação. Nada contra, gente. Eu só não gosto de sabor, mas enfim. Mas eu tive essa de 30, eu fiquei muito louca, assim, porque eu tava em casa assistindo filme e tal, daqui a pouco eu tô rindo do nada. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ainda bem que, sei lá, não sei se é o anjo da guarda que dá uma mensagenzinha e fala assim, vai lá medir e tal. Quando eu vi 30, gente... Acho que naquele momento, minha alma saiu do corpo e tal. Mas foi muito engraçado essa hipo, assim, de 30, mas assim, eufórica. Às vezes a gente tem umas hipos, tipo, 68. 65. E você tremendo pra caramba. E aí você tá com, 50 e tá super bem. Já aconteceu isso? Assim? Já. Às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. Aí uma das hipos doidas que eu lembro é quando eu acordei uma vez, aí eu coloquei o copo no micro-ondas pra esquentar leite pra tomar café da manhã. E aí eu abri a porta do micro-ondas. Mas eu não tinha colocado leite? Aí eu fechei de novo. Aí eu liguei. Aí eu abri, mas eu não tinha colocado leite, eu fiquei nesse looping. Eu fiquei no looping. Quem ia falar, nossa, pirou. Ou outro tipo de hipo muito doida que eu tenho, essa não é com mais frequência. É quando eu tô com ela descendo, eu tô com fome, e aí eu entro no mercado, aí eu fico girando no mercado, passando por vários departamentos, sem conseguir escolher uma coisa pra comer. Isso já aconteceu. Aí eu fico girando, assim, nos departamentos. Até o Anderson, meu marido, falou que tem porque eu fico muito agitada. Tipo, não consigo tomar uma decisão, sabe? Só tô agitada, irritada, entendeu? Muito louco. Mas eu já percebi, isso que é legal, usar sensor. Por exemplo, já percebi que quando dá essa hipo de 68, 65, e eu sinto, porque a seta tá assim, ó. Caindo rápido. Tá caindo rápido. E se ela caiu devagarinho, você não sente tanto. Sim. E a minha acontece muito isso, dela descer, vai pra 60 e pouco, e ela começa a subir sozinha. O corpo libera, né? Eu acho que uma coisa... Ainda tem coisa que funciona. Sim. Acho que é uma coisa muito legal de se falar, principalmente para quem está assistindo a gente, é que, assim, lógico, nem todo mundo tem acesso ao sensor, né?
é um valor que é considerável, assim, no orçamento do brasileiro, né? É caro. Eu não consigo manter, gente. Eu compro de vez em quando. Mas perto da consulta foi um hábito que eu criei, de estar usando. Aí todas as dúvidas, sintomas que eu tiver, eu levo, tiro todas as dúvidas. E aí, quando eu não tenho como usar um sensor, no dia a dia, só com as pontas de dedo, eu já consigo identificar sem o sensor. Boa. Então, se você que está assistindo a gente puder pelo menos uma vezinha na vida usar e fazer um estudo de você mesmo, um autoconhecimento de você mesmo. Faz um diário, né? Um diário. Por mais que tenha, eu acho que é importante, às vezes o escrever ali, você mesmo registra, você o que você tá passando. Então, o diário sempre é interessante. Então, para dieta, para qualquer tratamento de saúde mental. É super bacana fazer um diário, né? Nossa, tanto que agora, por exemplo, 2 semanas antes de eu menstruar, minha glicemia, ela sobe bastante. E aí, quando eu penso assim, não, eu tô fazendo de tudo, não tá melhorando, mas o que pode ser? Menstruação. Eu vou olhar no calendário. Os hormônios. Tá na data. Aí já tem todo um esquema diferente de insulina que eu tenho que fazer. Sabe que é interessante você falar isso, porque eu usei Mirena durante 6 anos. 5 anos. E eu perdi um pouco essa noção, porque tem a suspensão da menstruação, só que você tem, né? Você continua tendo TPM, você continua tendo alteração hormonal. E aí eu me perdi um pouco no que eu estava, tanto na questão de saúde mental, das emoções. Nossa, isso me afeta muito. E aí eu sentia falta de menstruar, porque quando eu menstruava eu sabia exatamente, né, qual era o ciclo do mês que eu estava. E com Mirena, não. Você perdeu o referencial, né? Perdi o referencial. Agora, isso é uma coisa que as pessoas não falam tanto, né? Das questões hormonais. Acho que para a mulher, a menina que tem desde a infância, aí passa pela menarca, e aí tem toda uma alteração depois, né? Aí vai para a vida, né? Tem filho, outra descarga hormonal, e aí entra na menopausa e tudo muda. Então, a gente tem muito, né? Assim muita alteração, né, no tratamento nessas fases, e eu acho que a gente ainda precisa falar mais sobre isso. Nossa, com certeza. E até a gente tá falando agora de hormônio, eu lembrei de uma coisa. Agora que eu tô fazendo musculação, depois da musculação minha glicemia sobe. E aí é pela ação dos hormônios, né? Sim, sim. E aí muita gente não sabe e tal. Eu também levei um susto, porque eu não fazia musculação, né? Só fazia dança. Então, agora eu tô... Mas sabe que acontece comigo jogando tênis. Depois que eu jogo, minha glicemia fica alta. E depois normaliza. Depois normaliza. Tipo, 30 minutos depois, já tá abaixo. Dá uma frustração, não? Assim, poxa. Mas dá uma frustração. Mas agora eu tô conseguindo ajustar. Ajustei a alimentação, né? Tô melhorando o fenômeno do amanhecer, porque se eu acordo com ela alta, aí é só a ladeira abaixo, né? Então, agora tá melhorando. Mas tem essas questões, eu acho, que muita gente não sabe, da influência dos hormônios. Sim. Né? Essa foi uma coisa que a comunidade do diabetes me ajudou muito, né? Porque, apesar de eu ter diabetes desde os 2 anos, eu só fui conhecer a fundo quando eu tinha 22, 23 anos. Então, imagina, eu tinha noção de contagem de carboidrato, porque na adolescência, meu pai trabalhava numa empresa que tinha convênio. Aí, por causa disso, eu tive acesso a um novo tipo de tratamento. E aí, quando eu tive uns 22, 23, por aí, comecei a conhecer gente que tem também diabetes tipo 1, uma comunidade inteira que foi me apresentando estudos. Isso foi via redes sociais, não? Foi via redes sociais. Mas você entrou com o Switch Ilustra antes de conhecer essas pessoas ou depois? Depois. Antes eu era só espectadora de todos. E como agora eu convivo com todos. E como que surgiu essa vontade de você lançar o Switch Ilustra, começar a fazer ilustrações, falando um pouquinho da sua vida com diabetes? Como que começou isso? Primeiro, eu comecei antes de vir o Switch Ilustra, que fala especificamente de diabetes, saúde,
enfim, a vida, eu tive um outro blog chamado Nanatointoin, que era sobre cabelo. Eu não aceitava muito bem meu cabelo, meus traços negroides, tipo, nariz, testa, volume do cabelo, tipo de cabelo, né? E, então, comecei a desenhar sobre isso. Então, eu percebi que a arte era a minha válvula de escape para eu me aceitar. E aí, depois do Nanatointoin, veio o Sweet Ilustra para falar um pouco mais de diabetes. Porque eu sentia que eu já tinha aceitado naquelas, né? Tava convivendo melhor com o meu corpo, com o meu cabelo. Aí faltava o diabetes, que era uma coisa assim que eu torci o nariz, né? Ai, meu... Gelado. Não quero cuidar. Ai, que saco, insulina. E medir todo dia, enfim... Sim. E aí, o Sweet Ilustra, eu comecei a falar um pouco mais sobre esses sentimentos de ter diabetes. E aí começou o contato com outras pessoas que têm também. E aí, acho que foi onde tudo mudou. A gente se conhece já faz uns 6 anos, não faz? Eu tô com o Sweet Ilustra faz 7. 7. Então deve ser mais ou menos o tempo. Eu te conheci através do Sweet Ilustra. Eu também. Deve ser, mas eu não lembro. Agora eu preciso resgatar. Foi em evento? Deve ter sido. Deve ter sido em eventos. Que eu sempre tava em algum evento. Aí depois a gente se encontrou, acho que foi no Diabetes On. Acho que é a primeira vez que eu tive. Aí depois eu encomendei uma ilustração que tá lá no. Diabetes On. Conheço a Nath. Não, eu conhecia antes, mas pessoalmente eu encontrei no Diabetes On, foi. E Nath, eu adoro tudo que você faz, você sabe, né? Eu sou bem puxa-saco, assim. A gente, né? Eu adoro. A minha canequinha. É verdade, tem canequinha. Gente, entrem lá no perfil da Natália, vocês vão amar. E é muito lindo tudo que você faz, não só a parte da ilustração, que não é só, coisa pra caramba, mas você também escreve, né? Algumas mensagens também. E fala muito da sua vivência, das suas emoções, né? E é muito lindo, me toca muito, sabe? Em alguns momentos, assim. E aí eu queria saber, tipo, isso te ajuda? Como que você consegue se entender melhor através disso? Porque eu, por exemplo, eu escrevo muito sobre mim, sabe? Sobre as minhas emoções e tal. Sim. Isso ajuda eu me compreender. Acho que a gente é na escrita, mas a Nath, ela traz o desenho, mas ela também traz, né? Também. Tem os dois, Sim. Eu queria tanto saber desenhar. Eu também. Eu queria tanto, não sei nem fazer uma estrelinha. Gente, mas olha, é treino. Não, assim, minha amiga, eu tenho uma opinião polêmica sobre desenhar, que é treino. Algumas pessoas acham que você já nasce com... Lógico, né? Não, tem pessoas que têm facilidade. Sim. Né? Mas... Eu tenho 0. Só palitinho. Vamos fazer mal. Precisa. Mas assim, eu tento me entender e é uma forma que eu também entendo o mundo, porque nem tudo que eu escrevo é sobre mim. Sim. E isso é uma coisa que muitos artistas passam, né? Ah, nossa, e aquele desenho? Você fez pra quem? Não necessariamente é pra alguém. Foi uma coisa que eu vi no mundo. Coisa, Eu sei que eu vivo intensamente, tem muito do meu signo aí também. Eu vivo intensamente tudo, tanto de mim quanto... das outras pessoas, de observar mesmo o mundo. Eu acho que eu entendo as coisas melhor assim. Sim. E aí eu tento trazer uma verdade do que eu compreendi, tanto minha quanto do É a sua do leitura do mundo, né? A sua leitura do mundo. A gente vai ter que encerrar, mas a gente vai trazer a Nath de volta. Já passou voando. A gente vai ter que trazer a Nath de volta. Verdade. Nath 2. Eu quero você, desenhando aqui. Nossa, imagina, ao vivo. Vai ser incrível. A gente pode ter mais um convidado e aí a Nath desenha, fala e não sei se dá pra fazer isso, Nath? Dá, sim. Tem talento. Tem artista que quer ficar mais concentrado e não quer conversar enquanto tá desenhando, né? Sim. Muito legal. Aliás, Nath, gente, adorei. Chamem a Nath para... Ela já fez aqui no estúdio, cada
né, desenho, assim, porque aí vem o pessoal e ela faz os desenhos de quem tá no podcast. Legal. É muito legal isso. Eu amo. Sweet Ilustra, @SweetIlustra, hein, gente? Gente, tem ilustração em caneca, tem dos pratinhos, né? Ai, gente, eu tô louca dá por pra fazer quadrinho, digital, quadro, tem digital, tem tudo, enfim. Se mora em outro lugar do mundo, ela manda digital, você imprime aí, faz quadrinho, faz o que você quiser. Sim, chama a Nath no inbox. É isso aí. E vai ser sucesso. Bom, mas um prazer imenso, assim, ter você no nosso primeiro episódio com convidado, vou chamar assim. Chique. Né? Muito bom. Foi um prazer conversar com vocês e nós nos vemos na próxima, ou nas próximas. Com certeza, Nath. Obrigada, gente. Obrigada quem tá assistindo. E, a gente tem que lembrar de falar. É verdade. Curtam. Se inscrevam no canal. Aperte o sininho. Pra receber a notificação, viu? E mandem sugestões de pauta também, né? De pauta, de convidados. Se você quer falar com a gente também, por que não, né? Quer vir aqui conversar com a gente. Quer vir aqui conversar, o espaço é todo nosso, né? E é isso, gente. Até a próxima. Até, gente. Um beijo. Tchau.